Olá, eu sou José Moisés Duarte e seja bem-vindo a este vídeo. Este é o canal José Moisés Duarte, canal este que foi criado em Moçambique e tem como intuito falar sobre vida e costume do povo moçambicano. Em alguns momentos eu tenho também reagido um pouco sobre a vida no Brasil e do resto do mundo. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu irei comentar um pouco sobre uma curiosidade que existe cá em Moçambique. É verdade que este vídeo partiu a partir de uma ideia de um inscrito cá do canal que entrou em contato comigo lá no WhatsApp. O que é que aconteceu? Ele parece que viu alguma matéria dizendo que Moçambique tem mais de 40 línguas nacionais. Então é verdade isto e eu quero explicar para vocês como é que é conviver com essas 42 línguas dentro de Moçambique. Então se você gostou, aproveita, deixa esse também que é o seu lindíssimo like e não se esqueça de se inscrever no canal que é para mesmo fazer parte dessa aqui é a nossa grandiosa família cá no YouTube. Bom pessoal, eu sou José Moisés Duarte, para quem não me conhece, seja bem-vindo e vamos para o vídeo. Bom pessoal, eu mesmo andei muito sumido aqui no canal, estava mesmo com alguns problemas de saúde, também estava sem celular para poder gravar vídeo. O celular que eu estou a usar agora é um celular emprestado, só emprestei para poder gravar este vídeo. Mas o importante é que eu já me sinto bem de saúde, tenho algumas sequelas do problema de saúde, não sei se vocês conseguem notar este lado daqui assim. Então tive uma forte dor de cabeça que acabou por me criar certas lesões. Mas o vídeo de hoje não é para falar sobre a questão da minha saúde, é mesmo sim para falar sobre como é conviver com 42 línguas dentro de um país. Bom pessoal, primeiramente eu tenho mesmo que contextualizar um pouco sobre como é que Moçambique adotou a língua portuguesa como a língua nacional. É o seguinte, Moçambique, antes de receber os colonos portugueses, para quem não sabia, Moçambique é um país que recebeu a colônia portuguesa como seu principal colonizador. Então, o que aconteceu? Antes da chegada dos portugueses, em Moçambique já existiam várias línguas nacionais, línguas essas que são consideradas línguas bantus. E o que deve ser línguas bantus? As línguas bantus são línguas, são pequenas variações de certas línguas. Existe uma língua mãe, então dentro dessa língua mãe existem umas pequenas variações. Eu irei explicar com mais detalhe mais em frente para vocês também ficarem mais contextualizados no assunto de línguas bantus. Então, em Moçambique, antes da chegada dos portugueses, já existia uma linguagem. Aliás, não é uma só, existiam muitas linguagens e língua. Então, muita gente se comunicava com as línguas nacionais. As línguas nacionais que eu me refiro são as línguas que são totalmente moçambicanas, mas que têm a sua origem banto. Banto, eu vou explicar mais em frente o que quer dizer a língua bantu. Então, o que aconteceu? Depois da chegada dos portugueses, para quem sabe, Portugal é uma das potências que mais escravizou os seus colonizados. Então, Portugal colonizava da pior forma os seus colonizados. Uma das formas de colonização mais perigosas foi mesmo proibir falar a língua local. Então, se vocês forem a ver a história do Brasil e do Moçambique, existe uma grande diferença. O que aconteceu? Aqui em Moçambique nós já tínhamos muitas línguas que eram faladas internamente. Então, com a chegada dos portugueses, os portugueses acabaram por cortar as nossas línguas locais, aplicando mesmo a língua portuguesa como a língua que todo moçambicano deveria falar. E aquele moçambicano que não deveria falar a língua portuguesa era dado uma certa punição, em alguns momentos era mesmo castigado por conta de falar as línguas nacionais. É verdade que existiam várias línguas, mais de 30 ou 40 línguas aqui em Moçambique, mas éramos obrigados a falar a língua portuguesa. Então, depois da independência, no dia 25 de junho de 1975, todo país que é independente é necessário adotar uma língua nacional, adotar uma moeda, adotar um símbolo, aquilo tudo que acontece no processo da independência. Então Moçambique não ficou de trás, adotou essa também que é a sua língua portuguesa como a língua oficial. Muitos de vocês podem se perguntar por que Moçambique procurou adotar a língua portuguesa como a língua nacional, como a língua oficial. Então é o seguinte, a língua portuguesa é uma língua que já tem toda a gramática já produzida, que já tem todo aquele conteúdo de aprendizado da língua portuguesa, já tem gramática, já tem todo o sistema já construído, bem diferente das nossas línguas locais que são faladas aqui em Moçambique, que eu já disse são mais de 42 línguas que existem cá em Moçambique. Então essas línguas não tem uma grafia certa, então são línguas que ainda estão em estudo, então ainda não tem um abecedário completo, uma forma mais técnica de estudo ou então de desenvolvimento da própria língua. Então são línguas que, entre aspas, não tem uma boa grafia, ainda não está totalmente desenvolvida, porque são pequenas variações
das línguas. Então, Moçambique prefere mesmo adotar a língua portuguesa como a oficial. Então, como é que é conviver com essas 42 línguas dentro de um país? Primeira coisa que eu quero mesmo tirar da vossa cabeça, não quer dizer que essas 42 línguas são faladas em todo lugar. Isso sim é uma pura mentira. É verdade que existe um pouco de língua de lá a ser falada cá, um pouco de língua do norte a ser falada no centro, mas a população falante de certas línguas é bem reduzida. Por exemplo, vou dar exemplo de duas línguas, que é o Exuabo. O Exuabo é uma língua que é falada cá na cidade em que eu vivo, na província da Zambésia, e o Xangane. Então, o Xangane é uma língua que é falada muito mais na zona sul de Moçambique. Então, lá eles falam muito mais Xangane e nós cá na zona centro falamos mais Xuabo e o Elomo. Então, são três línguas totalmente diferentes. O que é que acontece? A língua que é falada na zona sul tem mais falantes lá em relação aos que vivem na zona centro. Então, não sei se vocês conseguem perceber. Então, isso não quer dizer que tu não vais encontrar a língua que é falada na zona centro a ser falada na zona sul. Não quer dizer isso aí. O que acontece é o seguinte, são os números de falantes que são reduzidos. Na zona centro, fala-se mais aquela língua que é exatamente daquele lugar, mas também encontram pequenas pessoas, poucas pessoas que falam as línguas do norte. Em suma, por exemplo, numa zona centro como na minha cidade, na província da Zambésia, isto na cidade de Quilimane, nós falamos mais o Exuabo, mas existem também falantes de língua Xangane, que são da zona sul, uma outra área do nosso país, que residem também no mesmo, na mesma zona centro, na mesma cidade da minha, na zona centro, que falamos a língua Exuabo, mas eles que falam lá o Xangane também estão dentro de nós. Então, o que é que acontece? Como é que nós conseguimos nos comunicar? Nós conseguimos nos comunicar a partir também da mesma língua Xangane que é falada lá e a mesma língua que é falada cá na zona centro do país, que é o Exuabo. Por que é que nós conseguimos entender com muita facilidade? Então, é aí onde eu irei começar a explicar para ti o que são línguas Bantu. Então, a língua Bantu seria um exemplo mais concreto, a língua portuguesa com o espanhol. Então, vocês conseguem ver qual é que é a semelhança que existe entre a língua portuguesa e o espanhol? Então, é exatamente o que acontece com as línguas Bantu. As línguas Bantu são línguas que têm uma forte semelhança nas palavras. O que é que acontece? Por exemplo, em espanhol, talvez pessoa é persona, uma coisa dessa aí, e em português é pessoa. Então, vocês têm noção qual é que é a semelhança que existe? Pessoa e persona. Então, é exatamente essa semelhança que existe nas línguas Bantu. Então, a maioria das línguas que estão cá em Moçambique, essas mais de 42 línguas são línguas Bantu. Então, essa é exatamente a semelhança que existe entre essas 40 e tal línguas. Mas existem outras que têm uma total especialidade, que são totalmente diferentes, quase 90% diferente das outras línguas. Então, isso quer dizer que uma das línguas da zona sul, por exemplo, o Xisangane com o Exuabo, não tem nenhuma coisa parecida. Alguém pode ficar aqui, falar 1 hora de tempo e você não entender quase nenhuma única palavra. Então, por isso nós usamos mesmo o português para se comunicar de uma forma mais abrangente, né? Para não poder usar as línguas nacionais. Mas existem outras línguas também que são totalmente iguais, quase idênticas, né? Vamos chamar assim. Por exemplo, o Emauco, que é falado na cidade de Nampula, e o Elomo, que é falado também na zona norte da província da Zambésia, se não estou a errar, zona norte, isto no distrito do Ide. Então, se vocês quiserem, podem pesquisar aí com mais detalhes, irão ver que de verdade são línguas totalmente quase idênticas, e mesmas, né, para não dizer mesmas, são idênticas, e só tem aquelas pequenas semelhanças, como eu expliquei, que as línguas Bantu têm mesmo exatamente uma forte ligação em termos de palavras. Então, algumas línguas pronunciam de uma forma e a outra língua também pronuncia de uma outra forma, mas que faz com que essas palavras não sejam tão distintas até a ponto de você não perceber. Por exemplo, um dos exemplos concretos que eu dou mesmo é esse, persona e pessoa. Então, são coisas totalmente e quase idênticas, né? Mas são diferentes, são coisas diferentes, mas que já dão uma noção que está a se referir a uma pessoa. Então, são essas pequenas diferenças que existem entre essas 42 línguas. Em suma, não é tão difícil conviver com essas 40 e tal línguas, desde que tu tenhas pelo menos
domínio de uma das línguas nacionais. Então basta você ter domínio de uma das línguas, vai ser muito fácil tu poderes entender o que outras línguas querem dizer, o que outras línguas estão a falar. É muito simples por conta por ser uma língua banto. Língua banto, já expliquei para vocês, são tipos de línguas que só apenas diferenciam-se a partir de pequenas formas de pronúncia, pequenas formas de escrita, né? Mas são idênticas, toda a pronúncia são quase idêntica, mas tem uma pequena pitada de ouro que faz ela ser diferente de uma outra língua. Então por isso que essas 42 línguas não é um obstáculo grande para nós que vivemos cá em Moçambique, desde que tenha domínio de pelo menos uma das línguas nacionais. Então pessoal, este é o vídeo que eu tinha para vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu espero também que esse vídeo agregue um certo valor para ti que assistiu esse vídeo. E eu só tenho também a agradecer a você que chegou até o final deste vídeo. Foi um prazer ter você até aqui. E não vou despedir agora. É verdade, também quero mesmo te convidar a seguir o meu WhatsApp que está aí. Vou deixar o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, que é para você também vir e conversar comigo. Se quiser trocar algumas certas ideias, querer saber mais sobre Moçambique, é só mesmo usar o meu WhatsApp. Muita gente me seguia a partir do Instagram, mas eu no momento não estou usando o meu Instagram por conta de alguns problemas técnicos que a própria conta está a enfrentar. Também o meu celular que eu estou a usar agora é muito, mas muito fraco. Só para vocês terem noção, não pega a rede 4G. Então estás a ver como é que é meio difícil usar o Instagram com uma rede 3G. Então é muito difícil. E você também que gostaria de ajudar o canal com qualquer coisa, é só mesmo também usar a descrição do vídeo. Tem aí as minhas redes sociais, é só entrar em contato comigo e iremos conversar como é que vai funcionar. E pessoal, eu tenho mesmo pedir para vocês que se inscrevam no canal, porque nós estamos mesmo quase a bater essa aqui é a nossa meta de 2.000 inscritos. E tchau!